Bom dia, estamos aqui apresentando mais um episódio do PodEdu, podcast dos alunos, e estamos fazendo a cobertura completa do segundo dia da nossa Feira do Conhecimento e com um convidado muito especial, o Cauã, e gostaria que você se apresentasse um pouco, falando sobre o seu trabalho. Perfeito. Bom, meu nome é Cauã, trabalho na AMCO, já estou na AMCO há mais ou menos 4 anos, desde o início da operação dela no Brasil, e o meu trabalho dentro da AMCO é fazer apresentações sobre os projetos que o colégio inicia, como agora o CCJ começou com a parceria de robótica e inteligência artificial. E como começou essa parceria? Perfeito. A AMCO ela sempre tem um olhar de buscar colégios que sejam referências em cada região do Brasil. Então isso inicia dentro do escritório, o nosso escritório fica lá em São Paulo, a sede Brasil, é um escritório que atende não só os estados do Brasil, mas a América do Sul como um todo. E é feita uma análise para entender quais são colégios de referência. Dessa análise vira um convite para a equipe do colégio. Então o Ítalo e a irmã Selma foram até o nosso espaço, começaram a conhecer os nossos projetos, disso a conversa foi andando, até que decidiram iniciar essa parceria buscando inovação, buscando um maior contato dos alunos com as competências do século XXI. E quais são os principais objetivos dessa parceria entre a escola e a AMCO? Perfeito. Bom, o principal objetivo é o crescimento do colégio e também o desenvolvimento dos alunos. A gente vai entrar com dois programas que se baseiam em projetos voltados ao uso da tecnologia. Então a gente quer desenvolver habilidades como criatividade, pensamento crítico nos alunos e, com esse desenvolvimento pedagógico, também se tornar um diferencial ainda maior para o colégio dentro aqui de Sobral. Quais etapas foram necessárias para vocês chegarem a esse ponto, assim, de tipo, o Colégio Coração de Jesus é uma instituição muito avançada que precisa disso? Na verdade, o primeiro olhar foi ser uma referência na cidade, né? Um colégio que já está há bastante tempo, um colégio que tem uma estrutura muito boa. Então, a gente faz esse convite para que eles conheçam a AMCO, pensando principalmente em inovação. A gente entende que o colégio já faz um bom trabalho, mas a gente traz uma estrutura que está presente em 13 países. Hoje a AMCO tem 1.500 colégios aí por 13 países. E a ideia é pegar essa estrutura e auxiliar o colégio a continuar crescendo. E falando um pouco mais sobre a questão da educação e a robótica dentro da sala de aula. Como é que esses temas essa questão da inteligência artificial, ela pode estar inserida no currículo do aluno? Certo. Hoje em dia a BNCC, que é a Base Curricular do Brasil, ela pede o uso de tecnologia de forma transversal, ou seja, que as disciplinas utilizem e abordem tecnologia. Ter um momento dedicado para isso, uma aula por semana, como vai ser aqui o nosso início de parceria, ele volta a ter um momento dedicado para esse desenvolvimento. Então, do 1º ao 5º ano, nós vamos entrar com robótica e programação, e do 6º ao 9º a gente vai entrar com inteligência artificial. E uma coisa que ambos os projetos têm em comum é que todos vão abordar meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Qual é a faixa etária das atividades com conteúdo adaptado para cada nível? Certo. Com a robótica, a gente vai trabalhar do 1º ao 5º ano. Nisso, nós vamos ter algumas diferenças. A gente vai trabalhar com material da Lego. Então, é um material de ponta da Lego de robótica. Então, é um material que permite não só a montagem de vários protótipos, não só carrinhos como esse, e utiliza sensores para programação.
Como os alunos do primeiro ao terceiro ainda estão aprendendo a ler, estão sendo alfabetizados de maneira estrutural, nós entramos com uma linguagem de programação que não usa palavras, usa símbolos, justamente para já desenvolver essa lógica. Quarto e quinto ano, aí sim, já estão bem alfabetizados, têm bastante fluência, né, nesse ponto, e a gente consegue já transformar esses blocos em blocos de palavras. Sexto ao nono, aí para a gente ter um gostinho de quero mais, uma inovação a mais no colégio, a gente deixa a robótica, continua com tecnologia, mas focando nas habilidades da inteligência artificial. E falando um pouco sobre a metodologia em si do sistema, né? Quais ferramentas a ANCO está utilizando nas aulas para os alunos? Certo. Nós vamos entrar com algumas abordagens. Acho que quando a gente fala de metodologia, a ANCO já traz uma metodologia própria, porque isso garante que, dependente de qual professor esteja à frente do programa, que a gente consiga ter resultados, que isso é muito importante, que não só os alunos sejam desenvolvidos, mas que a escola veja resultado e que as famílias também vejam. Para isso a gente vai deixar o aluno como protagonista, nós deixamos o aluno com um processo ativo dentro de sala de aula, então engajado, não só um projeto onde ele vai receber conhecimento, mas que ele vai colocar esse conhecimento na prática. Isso quando a gente fala de metodologia. De ferramentas, a gente vai entrar com ferramentas da Lego Education. Nós, nesse momento, estamos usando o material de ponta da Lego, que é o Lego Spike Prime, que é esse que eu tenho algumas peças aqui. Nós entramos com as linguagens de programação como ferramenta digital. E para o projeto de inteligência artificial, nós vamos abordar as 11 sub-áreas da inteligência artificial. Se a gente pegar, por exemplo, um aplicativo de inteligência artificial como o ChatGPT e a gente der um zoom nele, é como se ele fosse composto por várias áreas do conhecimento. Então a gente vai abordar cada uma dessas áreas, que basicamente é o que o ser humano consegue fazer. Então, como a gente enxerga, como a gente percebe o mundo, como a gente se expressa, tudo isso vai ser abordado como ferramenta digital ou física. Certo. E quais as tecnologias que vocês vão utilizar para aplicar essa matéria, essa robótica aqui para as crianças e para os adolescentes, jovens? Pré-adolescentes, jovens. Bom, o principal foco vai ser o uso de projetos que se vinculem ao meio ambiente. Então a ideia é que esses projetos sejam desenvolvidos não só dentro de sala de aula, mas que isso tenha um impacto. Vou dar um exemplo. Nós temos colégios que, por conta do projeto de robótica, os alunos propuseram um processo de captação de água da chuva dentro do colégio, propuseram um processo de coleta seletiva para reciclagem. Isso tudo porque são desenvolvidas várias habilidades, e uma delas é a consciência ambiental. Para viabilizar isso, nós vamos entrar com metodologias ativas, então deixando o aluno como foco do processo, e em termos de ferramenta, são variadas, né? Então nós vamos entrar principalmente com o material da Lego, do primeiro ao quinto ano. Do sexto ao nono, aí são usadas várias ferramentas, não só ferramentas da ANCO, mas ferramentas que estejam disponíveis, porque a gente quer mostrar o que está disponível no mundo em relação à tecnologia. Então, por exemplo, uma das linguagens de programação se baseia em Scratch, que é uma plataforma online de programação que muitos alunos já usam. O que a gente vai fazer não é só ensinar o aluno a usar, mas mostrar que essas tecnologias, sendo usadas de forma ética e responsável, conseguem gerar impacto positivo no mundo, mas também impacto aqui local. E é muito interessante, né, notar que esse conhecimento sobre tecnologia não é algo só objetivo, né? Ela transforma na mente do aluno, dá impacto na questão social do aluno, né? E eu queria saber, por exemplo, temos alguns alunos, né, com necessidades especiais. E eu gostaria de saber como é que essa IA ela pode se adaptar a esses alunos e como é que ela pode ajudar no desenvolvimento desses alunos. Essa é uma boa pergunta. Acho que aqui a gente tem dois olhares, né? O primeiro deles é a abordagem do professor. A ANCO, ela não só oferece o material para o colégio, mas a gente vai ser parceiro do colégio, ou seja, a gente vai entrar
com capacitação dos professores, com acompanhamento do projeto. Então vai ter sempre um membro da AMCO aqui dentro do colégio durante o ano acompanhando esse desenvolvimento. Além disso, nós temos uma área chamada Academic Center, que é uma área de atendimento remoto por videochamada, onde os professores eles podem acessar essa ferramenta. Eles vão ter acesso a uma equipe de especialistas que estão presentes em 13 países para justamente trazer essas perguntas. Então, por exemplo, quando a gente fala de neurodivergência, quando a gente fala de dificuldades motoras, por exemplo, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. Cada aluno, cada espectro é desenvolvido de uma forma específica pelo aluno, através do aluno. Então, uma das abordagens é o professor entender a turma, entender as necessidades desse aluno, quais os objetivos, e aí a gente vai ter uma equipe de atendimento que troca boas práticas, que mostra o que está acontecendo em colégios fora do Brasil, que pode ser trazido para cá. Assim como todos os projetos que forem desenvolvidos aqui no colégio, eles vão servir de exemplo para colégios de outros países também. É uma troca muito ativa. Isso é uma das abordagens, é o olhar que o professor vai ter. A outra abordagem é justamente inteligência artificial, por exemplo, é uma área da ciência computacional que permite uma série de funcionalidades. Entre elas, vários tipos de adaptação. Aí vai depender de caso a caso. E vocês pretendem expandir esse projeto para outras escolas aqui da cidade ou então para outras escolas assim no geral mesmo? Certo. A ideia da AMCO como empresa é, claro, se estruturar no mercado do Brasil. Então, hoje a AMCO tem quase 30 anos de existência. O Brasil foi o último país a entrar no projeto da AMCO. Nós estamos aqui no Brasil há mais ou menos 5 anos. Nisso, a ideia da AMCO é se estruturar. Mas aí, como eu comentei no início, a gente sempre busca os colégios de referência. Então, agora nós já temos um colégio de referência aqui na região. Então, é mais interessante para a gente buscando colégios de referências em outras regiões, até mesmo aqui do Ceará, mas com um olhar de crescimento. E uma coisa interessante é que a AMCO tem vários projetos. Então, hoje aqui no colégio a gente entra com inteligência artificial e robótica. Mas nós temos projeto voltado ao desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento da leitura, projetos com foco no inglês, como o projeto bilíngue. Ou seja, mesmo 2 colégios tendo AMCO, a chance deles terem os mesmos projetos da mesma forma é muito difícil. Porque a gente personaliza o atendimento para o colégio, porque o colégio precisa. Então a gente quer crescer, mas olhando o que cada colégio precisa. E como é que a família em si, né, os pais, eles podem participar junto com o aluno nesse projeto? Aqui nós vamos ter 2 olhares também. Acho que a robótica, embora seja um foco de material concreto, mão na massa, que o aluno vai desenvolver aqui no colégio, eles levam essa empolgação para casa. Acho que esse é o primeiro ponto. Nós trabalhamos com uma plataforma baseada em Scratch. Scratch é um site, está disponível na internet, os alunos muito já utilizam. Então, o que costuma acontecer? Os professores levam projetos para que sejam realizados em casa pelos alunos, através da plataforma Scratch. Ou seja, a família consegue acompanhar esse desenvolvimento. Na inteligência artificial, nós vamos ter um projeto por mês, com uma aula por semana, e sempre entre a segunda e a terceira semana tem um desafio para casa. E a ideia é que o aluno leve para casa, para a família acompanhar e também para a família poder aprender sobre inteligência artificial. Você citou alguns dos projetos que a AMCO tem. Você pode citar mais alguns projetos e se vocês pretendem trazer um pouco deles aqui para a escola? Certo. Você quer saber um pouco mais sobre os projetos que existem dentro da robótica ou os outros projetos da AMCO? Dentro da robótica. Perfeito. Bom, dentro da robótica, na verdade, até eles se conectam muito bem, né? O projeto de robótica, ele vai sempre ter uma abordagem voltada ao meio ambiente. Só que nós temos uma parceria com a NASA. Isso permite com que a gente faça 2 movimentos. O primeiro deles é disponibilizar a facilidade de um processo, quase como fosse um intercâmbio, para os alunos conhecerem as instalações da NASA.
E isso é um projeto que acontece todos os anos, e aí fica como uma opção para os alunos do colégio. E para garantir que todos os alunos se beneficiem dessa parceria com a NASA hoje está investindo muito pesado na colonização de Marte no futuro próximo. E nisso surgem várias dúvidas. Como que a gente construiria uma casa? Como que seria a estrutura? Como que a gente deixaria ela sustentável? Como que a gente trabalharia com coleta seletiva, lixo, entrega de suprimento, água? Essas dúvidas que os cientistas da NASA estão trabalhando hoje viram projetos educacionais que os alunos aqui vão desenvolver. Então, os projetos da robótica vão se basear ou na sustentabilidade da Terra, falando de reciclagem, limpeza de espaços públicos, energia solar, energia eólica, que é algo muito forte aqui no Ceará, assim como também projetos que envolvem fora do planeta Terra. Então, a gente vai trabalhar muito próximo com os cientistas da NASA. Na inteligência artificial, no programa Impact, nós vamos ter sempre uma abordagem baseada nos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é uma agenda global que traz diretrizes, parâmetros que deveriam ser tomados pelos países para realmente pensar nesse desenvolvimento a nível sustentável. Nisso, a gente vai abordar desde proteção da fauna e da flora, seja terrestre, marinha, até redução de desigualdade, redução da fome, redução da pobreza. Traz isso como foco do projeto e os alunos vão usar a inteligência artificial para desenvolver soluções para essas questões. Eu queria saber como é que essa iniciativa, né, esse novo projeto, ela pode impactar na experiência educacional dos alunos a curto e a longo prazo. Aqui a ideia é assim, hoje em dia a gente fala muito de século XXI, de futuro, como se fosse daqui uns anos, na verdade não, já está aqui. A ideia é cada vez mais a gente conseguir trazer os alunos para dentro desse ambiente. Então, por exemplo, formação acadêmica, universidade continuam sendo importantes, mas hoje o mercado de trabalho ele pede competências. Ele não está buscando só alguém que tem um diploma universitário, ele está buscando um profissional que saiba ter criatividade, saiba pensar fora da caixa, saiba resolver problemas, saiba trabalhar em equipe. Essas são as competências foco que a gente vai desenvolver nos projetos. Então a ideia é que através desses projetos nós estejamos focando nesse desenvolvimento tecnológico, aprendendo a programar, aprendendo a fazer as montagens, mas o principal foco é desenvolver essas competências. Trabalho em equipe, por exemplo. Na robótica a gente sempre vai trabalhar em grupos. Então a gente monta grupos com 4, 5 ou 6 alunos. O grupo fica junto por 2 meses, que é o tempo de duração do projeto. Só que cada integrante do grupo tem um papel. Um desses papéis, por exemplo, é bem parecido com o que vocês fazem, que é o papel do Tech Vlogger. Então ele é responsável por criar um portfólio do trabalho. Ele vai filmar, fotografar, entrevistar, igual vocês estão fazendo, e compilar isso no portfólio, que vai ser apresentado para as famílias. Então é uma forma de, enquanto os alunos estão desenvolvendo robótica e programação, eles estão tendo outros olhares também. Assim, é uma pergunta muito assim que eu vou fazer. Mas vocês pretendem ensinar ou até mesmo começar assim a dar uma iniciativa sobre como montar robôs e como trazer esse mundo de fora para as pessoas aqui verem? Esse é o foco do projeto. Então, por exemplo, o projeto ele tem 2 meses de duração. Só que a cada semana é feita uma montagem diferente. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre limpeza de um espaço público, a ideia é, primeiro, os alunos entenderem o que é um espaço público, começarem a se questionar como que o lixo, como que uma latinha de refrigerante vai parar numa pracinha? Será que caiu do céu? Aí a gente gera essa consciência. Em cima disso, a gente vai começar os projetos de montagem. Então, primeiro a gente monta uma pá mecânica para ajudar a gente a separar o lixo. Depois, o lixo já está separado. Então, a gente pode montar um caminhão de lixo para levar esse lixo para um centro de distribuição e coleta. Uma vez que esse lixo já esteja nesse centro de distribuição imaginário, a ideia é programar um sensor de cor e dividir o lixo por cor, simbolizando a cor da coleta seletiva, onde a gente tem tambor vermelho, amarelo, verde, azul.
Então, a cada semana é feita uma montagem, então o aluno mesmo faz as montagens, aqui é só um exemplo, o aluno mesmo faz as montagens, faz a programação e a cada aula ele tem uma montagem que ele criou e programou. Aí na aula seguinte, outra montagem com outra programação. E como é que esse projeto ele pode, como é que pode dizer, tipo, identificar alunos que têm um talento, né, entre aspas, nessa área? Como é que ele ajuda a não só identificar, mas desenvolver e, quem sabe, no futuro esse aluno que teve contato com esse projeto desde cedo, ele possa trabalhar nessa área e se destacar? Aqui, o que a gente vai pensar é no desenvolvimento das habilidades inatas do aluno. O que isso quer dizer? Não é porque o aluno está numa aula de robótica que ele vai trabalhar com robótica e programação. Porém, durante os projetos de robótica, a gente está desenvolvendo comunicação, oratória, trabalho em equipe, criatividade, que são habilidades que esse aluno vai usar independente da área que ele vá. Além disso, a AMCO tem parceria com Olimpíadas de Robótica, principalmente com a WRO, que é a Olimpíada Mundial de Robótica. Nisso, nós temos um evento anual que acontece em vários países. O principal acontece na nossa matriz, que fica no México. É um evento que reúne aí em torno de 12 mil pessoas. Esse ano nós vamos ter a primeira edição desse evento, chama AMCO Summit. Vai acontecer agora, dia 4 de outubro, em São Paulo. A ideia é reunir aí os colégios parceiros para que eles possam apresentar. Apresentar o quê? O que eles estão aprendendo. Nós temos Olimpíadas. E aí que entra esse olhar crítico. Na verdade, não é um olhar do programa, é um olhar do professor. O professor entender que aluno tem mais potencial na área técnica. Aí esses alunos se juntam em um grupo e aí saem aqui de Sobral para ir representar o colégio junto a outros colégios que trabalham com a AMCO dentro de uma Olimpíada, no caso, no nosso projeto de robótica. Então, esse ano, nós vamos receber colégios não só do Brasil, mas de 4 outros países para competir entre si. Então, a ideia é justamente desenvolver várias habilidades e ter esse olhar crítico para perceber qual o potencial de cada aluno. Porque, às vezes, a Maju não tem habilidade tecnológica, mas ela é muito boa na comunicação, no design, nessa visão mais ampla. Então, é essa habilidade que o professor vai focar. Enquanto você, por exemplo, vai ter uma abordagem muito mais voltada na programação, tem interesse, tem gosto. Então essa vai ser a habilidade que o professor vai focar. A ideia é desenvolver as habilidades do aluno, seja técnica, seja estrutural, seja habilidade de engenharia, de programação ou de comunicação. Bom, pessoal, e agora, para encerrar, a gente gostaria de agradecer ao Cauã por ter aceitado o convite do podcast, do PodEdu, e lembrar que nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube. Muito obrigada, Cauã. Eu que agradeço o convite e eu espero ver cada vez mais frutos dessa parceria aqui com o colégio.